Fala galera, continuando aqui a nossa sessão sobre as sevianas, vamos ver qual que é a aula de hoje. Então vamos lá galera, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. Então pessoal, a gente já começou uma sequência aqui sobre as sevianas e seus pontos notáveis. A gente já viu algumas nas aulas anteriores, se perdeu, está no card aí acima. E hoje, como a gente pode ver ali, a gente vai discutir sobre a seviana altura. Como nós já vimos, qualquer seviana, a ideia é eu pegar ali em um triângulo qualquer. Quando eu olho ali em relação a qualquer um dos vértices, a seviana é ligar aquele vértice ao seu lado oposto. E aí é claro que cada seviana vai ter a sua característica particular. Em relação à altura não é diferente, né? A altura já é mais conhecida porque ela é mais trabalhada em outras formas aí, mas a ideia da altura não muda em relação aos outros conteúdos. Eu vou fazer a mesma ideia. Vou ligar ali o vértice ao seu lado oposto, só que aqui em relação à altura eu vou fazer o quê? Além de ligar no lado oposto, eu vou ter ali um segmento de 90 graus, ou seja, um segmento perpendicular. A nossa definição aqui, ela vai ser uma seviana também que parte do vértice e faz 90 graus com o lado oposto, ou seja, ela é perpendicular. Sempre que aparecer esse termo perpendicular, a gente vai ligar a ideia de 90 graus. Então, nossa ideia aqui vai ser essa. Eu vou ter ali um triângulo qualquer e, ao traçar a minha altura, eu vou formar um ângulo de 90 graus. Eu vou formar um ângulo perpendicular com o lado oposto desse vértice, né? E é claro que cada um dos vértices aqui a gente vai ter uma altura diferente, né? De cada vértice do triângulo parte uma altura. Diferente de outros aqui que a gente viu, essa altura não necessariamente ela tem que estar dentro da nossa figura, como eu posso ver aqui. Olhando aqui para a nossa primeira figurinha aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui o meu triângulo ABC e eu tracei a altura. Essa altura ela está interna, ela está dentro do meu triângulo, né? Mas, já que a ideia não é dividir o meu lado oposto em duas partes iguais, e sim formar o ângulo de 90 graus, nem sempre vai dar para fazer isso na parte interna do meu triângulo. Às vezes eu posso ter isso na parte externa. E para ter na parte externa, eu tenho que fazer um prolongamento do meu lado. Igual aqui eu tenho na figurinha da direita o triângulo ABC, de rosa aqui. E se eu fosse traçar a altura em relação ao vértice A, claramente se eu ligasse o vértice A ao lado BC, em qualquer lugar, eu não teria a ideia de 90 graus. Para isso, eu tive que prolongar esse lado BC, fazer esse prolongamento aqui, para aí sim eu ter a nossa altura. Então aqui eu tenho a altura e ela vai ser externa do meu triângulo. Então a altura eu posso ter ela tanto interna, como eu posso ter ela externa ao nosso triângulo. Beleza? Para a gente ver aqui como eu faço essa construção de uma altura com régua e compasso, vamos dar uma olhada aqui numa outra tela. Vamos lá. Então, beleza, galera. Aqui a ideia é fazer a construção com régua e compasso como nós fizemos com as demais sevianas, né? Então, eu peguei um triângulo qualquer, de quaisquer dimensões, e com régua e compasso vou fazer a montagem disso. Recordando que, é claro que o pessoal que está aí na reta final de ensino médio, vai para um vestibular ou para o Enem, é claro que lá a gente não pode ter o auxílio desses instrumentos de construção, instrumentos de medida. Mas, para você que está ali no ensino fundamental, é importante aprender a fazer essas construções, é de suma importância para exercícios. E também para a galera que vai fazer algum curso técnico ou mesmo uma faculdade que tenha a ideia de desenhos, como, por exemplo, arquitetura. Tá? Então aqui eu peguei um triângulo qualquer, de qualquer dimensão, e a ideia é, eu vou pegar ali o meu compasso, vou colocar a ponta seca nele no vértice que vai ser
o meu referencial. Por exemplo, ali eu vou pegar como referência o meu vértice de cima. E eu vou ajustar a abertura dele de uma forma que, ao desenhar um pedaço de arco, eu passe 2 vezes no meu lado oposto àquele vértice de referência. Então, olha lá. Nota que tocou em 2 pontos o lado oposto. É isso que a gente precisa fazer. Claro que quando essa altura for ser externa, pessoal, esses 2 pontos não necessariamente precisa estar exatamente no lado do triângulo, pode estar no seu prolongamento também, tá? Isso pode acontecer. Mas o importante é tocar 2 vezes ali. E agora eu vou pegar a ponta seca do meu triângulo, vou colocar em um desses pontos que tocou o meu lado oposto, e eu vou ajustar a abertura do meu compasso para que seja maior, que seja mais do que a metade entre a distância desses 2 pontos que eu encontrei. Então, esses 2 pontos que eu fiz com o meu arco de azul, eu vou organizar ali uma abertura que seja maior do que a metade. Então, vou posicionar ali o meu compasso. Claramente, essa abertura que eu fiz, olha lá, essa abertura ela está maior do que a metade da distância entre esses 2 pontos. Então, é o que eu preciso. Então, aqui eu vou fazer, eu poderia fazer só 2 pedaços de arco, um na parte superior ali. Então, desenhei um pedaço de arco, e aí agora eu vou mudar a ponta seca para o outro ponto, não importa em qual você comece, tá? Desde que você mantenha a abertura do seu compasso. A abertura do compasso tem que ser a mesma que você usou no outro ponto. Então, coloca a ponta seca do outro lado e traça um pedaço de arco de uma forma com que eles se cruzem, eles se encontrem em algum local, como a gente está vendo ali acima, né? Se eles se cruzarem em um ponto, já está excelente. A ideia para fazer a construção é isso. Por quê? A gente está fazendo uma construção para ter um segmento de reta que seja perpendicular, que forma 90 graus em relação àquele vértice, porque ele foi o nosso ponto inicial, ok? Então agora a gente vai pegar a régua e fazer a nosso segmento de reta ali, alinhando quem? O vértice inicial, que a gente teve lá na parte de cima, com esse cruzamento. Então vou pegar ali minha régua e vou alinhar o vértice inicial lá da parte de cima com esse cruzamento de vermelho que nós tivemos. Esse segmento de verde que eu tracei é a nossa altura, ou seja, esse segmento ele formou 90 graus ali com a base. Então ali a gente tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. A gente tem um ângulo perpendicular, beleza? Então assim a gente faz a nossa construção da altura. É claro que eu poderia ter iniciado em qualquer um dos vértices. Eu escolhi naquele de cima, mas a construção dos demais é a mesma, beleza? Voltando aqui, galera. Como a gente viu que toda seviana tem seu ponto notável, e o ponto notável em relação às alturas, ou seja, o encontro das 3 alturas, a gente chama de ortocentro. Então, o ortocentro vai ser o meu ponto notável, que é o encontro das 3 alturas de um triângulo. Então, quando tiver ali o cruzamento das 3, né, eu vou fazer aqui a mão livre, só para a gente ter uma ideia, mas quando eu tenho um triângulo, eu traço ali suas 3 alturas. Então, imagina que aqui eu tracei uma altura, aqui de vermelho eu tenho uma outra altura, e aqui de verde eu tenho a nossa terceira altura. É claro que eu estou fazendo a mão livre, mas daqui um pouco a gente vai mostrar. Isso aqui com calma, né? Esse ponto de cruzamento das 3 alturas é o que a gente chama de ortocentro, tá? Então, esse pontinho aqui é o ortocentro. E diferente, dependendo de como é a classificação em relação aos ângulos do nosso triângulo, a posição desse ortocentro muda. E a ideia das alturas também. Então vamos ver cada um deles aqui. Olha lá. Se eu estou olhando para um triângulo, né? Deixa eu voltar aqui, nossa posição, beleza? Se eu estou olhando aqui para o nosso triângulo, e ele é um triângulo acutângulo, ou seja, os 3 ângulos são agudos. O que vai acontecer? Todas as 3 alturas elas vão ser internas, como a gente está vendo aqui na figura. Sempre que eu traçar as 3 alturas, elas vão ser internas, vai estar dentro do nosso triângulo. E, por consequência disso, o ortocentro, ou seja, o encontro das 3, também vai ser interno ao nosso triângulo.
tá? Então, sempre no triângulo acutângulo, isso aí vai acontecer. As três alturas são internas e o ortocentro também vai ser interno. Quando a gente olha para um triângulo retângulo, ou seja, aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, o que acontece aqui? No triângulo retângulo, a gente vai ter uma altura, que é interna, e as outras duas alturas, olha que interessante. Essa altura aqui é em relação ao vértice B. Né? Tracei aqui a minha altura, até lá o ponto M. Então aqui eu teria uma altura, só para deixar em destaque. Se eu estiver olhando em relação ao vértice a nossa altura ela é o próprio lado do triângulo. Então aqui onde eu estou deixando em destaque de verde, já é uma das alturas. E se eu olhar em relação ao vértice C, outro lado do triângulo também já vai ser a nossa altura, que no caso aqui é esse segmento BC. Ele também já está formando 90 graus. Então, em um triângulo retângulo, ou seja, quando eu tenho um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, eu vou ter que desenhar apenas uma das alturas, porque as outras duas já vão ser lados do nosso triângulo. No caso aqui está de verde e o de preto. E o encontro das alturas vai ser um dos vértices. Na verdade, vai ser aquele vértice que tem o ângulo de 90 graus do nosso triângulo retângulo. Então, ali eu tenho o nosso ortocentro. A ideia ali de encontrar as três já é o nosso ponto ali, já é o ortocentro, ou seja, o próprio vértice do triângulo também já é o nosso ortocentro, beleza? Isso sempre vai ocorrer também no triângulo retângulo. E por fim, quando a gente olha aqui para o triângulo obtusângulo, no triângulo obtusângulo, quando eu vou traçar as nossas alturas, primeiro vamos focar nelas. A altura em relação ao vértice A. A gente desenhou ela aqui, ela é interna, normal. Quando eu vou traçar em relação ao vértice B, nota que eu tive que prolongar o meu lado AC para aí sim traçar a minha altura. Ok? E a mesma coisa aconteceu quando eu fui traçar em relação ao vértice C. Eu tive que fazer um prolongamento do lado AB, prolonguei ele aqui, para aí sim traçar a nossa altura. E o encontro dessas alturas eu tive que prolongar mais ainda esses pedaços para que eles se encontrassem em um ponto, ou seja, o nosso ortocentro. Então aqui está o ortocentro. Então, em um triângulo obtusângulo, duas alturas vão ser externas e o nosso ortocentro, ou seja, o encontro das alturas, também vai ser externo. Tá? Então tem essas características aí. Triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo, cada um funcionando da sua forma, ok? Então lembre-se disso daí. Para quando a gente precisar disso em um exercício, por exemplo, isso facilitar a nossa vida. Igual nesse caso aqui, ó, olha esse exercício. Em um triângulo isósceles, então aqui a pessoa já tem que lembrar, né? Triângulo isósceles eu tenho dois lados iguais. Então eu poderia vir aqui e desenhar um triângulo, falar que ele tem dois lados iguais. Se tem dois lados iguais, eu tenho também dois ângulos iguais. E são os ângulos que são opostos àqueles lados. Tá? Isso sempre vai acontecer. Então, nesse triângulo isósceles, ele falou o triângulo ABC. O ângulo B é obtuso e vale 136 graus. Então, se eu tenho um ângulo obtuso, se ele talvez falar aqui no exercício de ortocentro ou de alturas, eu já sei que eu vou ter externos, né? E ele falou que esse ângulo B é 136 graus. Ele quer saber qual a medida do ângulo X formado pelo prolongamento das alturas dos vértices A e C. Então tá. Para ficar aqui uma montagem legal com vocês, eu já fiz a construção desse triângulo, vamos dar uma olhada. Então ele falou um triângulo ABC isósceles, onde B vale 136. Então olha aqui para a nossa figura. Primeiro ali de rosa, eu tenho o triângulo A, B e C. Em B, ele mede 136 graus, que é o que ele tinha dito para a gente. Tá? Então formei ali o meu triângulo ABC,
que é esse que eu estou colocando em destaque de vermelho, onde o ângulo B ele é obtuso e ele mede 136 graus. Ok, vamos continuar a nossa leitura lá de novo com calma. A ideia da interpretação é fazer a leitura passo a passo. Sempre ajuda a interpretar um exercício e por partes. Ele quer saber qual a medida do ângulo X, que eu não sei localizar ainda onde está esse ângulo, formado pelo prolongamento das alturas relativas aos vértices A e C. Então, tenho que traçar as alturas partindo de A e depois a altura partindo de C. Então, com calma, olha lá comigo. Em relação ao vértice A, eu tive que fazer o prolongamento do lado oposto, que é o BC, e tracei a nossa altura. Como eu deixei ali já na nossa figura para ver, eu tenho ali um ângulo de 90 graus. Então, aqui é a primeira altura que ele está falando. Ok? Na nossa figura, essa é a altura que ele está tratando ali. E depois, em relação ao vértice C, mesma ideia. Para ter a altura daquilo ali, eu tive que prolongar o lado oposto, ou seja, o lado AB. Prolonguei e aí tracei a nossa altura. Também deixei aqui indicado que deu 90 graus, justamente para a gente ver a ideia daqueles ali. E ele falou aonde que está esse ângulo X. Vamos voltar e ler de novo, com calma. Volta, relê o exercício, tá? Não tenta ler só uma vez e já resolver de cara. Qual que é o comando da questão, né? Ele quer saber qual a medida do ângulo X que ele está formado pelo prolongamento dessas alturas. Então, vamos lá. Se eu olho aqui para o meu triângulo, o prolongamento das alturas, ele vai formar um ângulo ali, que ele está chamando de ângulo X, só que esse ângulo X, já que é pelo prolongamento das alturas, é o mesmo que eu olhar para esse ângulo. Ou ele também do outro lado, vai ser o mesmo valor, mas olhando só para esse que eu marquei, nesse ponto aqui. Olhando para aquele ângulo, uma forma mais rápida de resolver, né? Como que eu encontraria esse pedaço de ângulo que eu tenho aqui? Se eu olhar os 136 graus que ele deu com esse pedacinho que é o nosso ângulo X, eu não estou tendo uma meia volta? Meia volta, a gente sabe que é o ângulo raso, é o ângulo de 180 graus. Então, para ter o valor de X, é só fazer 180 menos 136. Só fazer essa subtração aí. Então, vai lá com calma. 10 menos 6 é 4. Aqui fica sendo 7, né? 7 menos 3 é 4. E 0 menos 0, 4. Ou seja, nosso ângulo X é 44 graus. O ângulo que ele estava atrás. Poderia encontrar esse ângulo de outras formas? Claro que sim. Só que essa daqui, já com o auxílio do desenho, a gente já resolve aí de forma mais direta, né? Na verdade, ele queria, né, para quem lembra os nomes aí, já que a soma dos dois deu 180, ele queria ali os ângulos suplementares. Ele queria o ângulo suplementar de 136 graus. Beleza? Então aqui, galera, a gente mata mais uma parte das sevianas e o seu respectivo ponto médio. Continua acompanhando aí, que na próxima a gente vê mais uma das sevianas e seu respectivo ponto médio. Vejo vocês lá.